O dia 29 de outubro, segundo dia do 17º Enal, realizado na cidade de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, teve início com a reunião da diretoria e delegados para discutir temas relevantes para a associação e carreira. Em seguida, foi iniciada a programação do 13º Seminário Nacional sobre Advocacia de Estado. A primeira palestra do dia foi ministrada pelo advogado e professor Daniel Neves. Sob o título Aspectos Problemáticos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o palestrante trouxe importantes considerações sobre o tema. Olha, eu falei isso basicamente do IRDR, né? Uma novidade, uma nova técnica de julgamento de processos repetitivos. E esses processos repetitivos atormentam, em muitas vezes, a União, né? Porque temos aí servidor público, tributário, questão previdenciária, muitos temas, portanto, em que demanda-se a atuação da União e aí os advogados públicos se veem envolvidos com todas essas polêmicas. Eu levantei algumas aqui. O juiz pode suscitar um incidente em processo de primeiro grau? Quem são os sujeitos que vão participar desse incidente? As agências reguladoras em causas que as interessem, a própria União, ainda que não tenha um interesse jurídico, mas um interesse econômico, será que ela pode também intervir? Seria o caso do amicus curiae, ou na verdade não, seria um interesse econômico que legitima a intervenção. A questão recursal também, como é que eu faço para levar isso para os tribunais superiores? Os perigos, eventualmente, da não interposição de um RE-RESP, como funciona o IRDR nos juizados especiais, nossa, muitas polêmicas. Eu queria ter aqui 2 dias para falar só sobre polêmicas do IRDR, né? Mas eu acho que aí, que no meu tempo de palestra, a gente conseguiu pelo menos abordar o que é o essencial, achei que foi bem legal. Dando continuidade à programação, o procurador do Estado de Pernambuco, Pedro Henrique Braga Reinaldo Alves, discorreu sobre o papel da advocacia de Estado na desjudicialização das relações conflituosas. Em sua palestra, o procurador afirmou que o Brasil, nos últimos 20 anos, passou a se preocupar mais com a eficiência dos tribunais e com a economia da justiça. O tema que eu trouxe é a desjudicialização e certamente é um tema muito caro ao advogado estatal, justamente por o número de demandas que tramitam no nosso judiciário, que está aos cuidados do advogado público e o seu compromisso com uma rápida administração da justiça, com a celeridade. Então, realmente suscitamos as hipóteses em que o advogado estatal ele pode tirar do Poder Judiciário essa missão de fazer justiça, tentar resolver, atender às demandas sociais, às demandas da sociedade administrativamente, fora do Poder Judiciário. Seja hoje com os mecanismos que temos, com as previsões legais que temos, seja através de propostas de mudanças no nosso sistema jurídico para que o contencioso administrativo de cada entidade esteja mais fortalecido para poder dar uma resposta mais rápida, segura para o administrado, para o cidadão brasileiro. Em seguida, o procurador do Estado do Rio de Janeiro, Marco Antônio Rodrigues, dissertou sobre o tema Honorários, Sucumbenciais e Fazenda Pública, ganhos e perdas com o novo CPC. Bom, eu tratei dos honorários advocatícios nas ações de fazenda, porque o novo Código alterou significativamente as regras sobre honorários e isso impacta a nossa atuação enquanto advogado público, porque nós temos que pensar em novas estratégias de atuação, porque a gente não pode simplesmente se limitar a recorrer de toda e qualquer decisão com baixas chances de êxito e que a gente repense essas condutas. Também procurei trabalhar com algumas questões que essas novas regras já estão gerando de controvérsia, procurando municiar os advogados da União aqui quanto a alguns entendimentos que podem auxiliar na atuação prática deles. Para encerrar as atividades do dia, a palestra Impactos do novo CPC no STF e seus reflexos no contencioso estratégico da Fazenda Pública foi realizada pelo professor Alexandre Freire. Em sua palestra, o professor explicou como alguns aspectos do novo CPC atingem o Supremo Tribunal Federal. O tema que eu fui convidado a dialogar com os colegas tratou dos impactos do novo Código de Processo Civil nos tribunais superiores e as consequências desses impactos em relação ao contencioso estratégico da Advocacia da União, da Procuradoria Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional. Ou seja, o modo de atuar da Suprema Corte do STJ impactando na
atuação estratégica também da advocacia pública, analisar como o Supremo tem decidido questões pontuais sobre o novo Código de Processo Civil, como isso reflete na elaboração das estratégias da advocacia pública e o mesmo também em relação ao Superior Tribunal de Justiça, principalmente pelo fato de que recentemente o Superior atualizou o seu regimento, prevendo uma série de disposições que afetam a atuação da advocacia em caráter preventivo, na caráter contencioso, na proposta de soluções consensuais, melhor dizendo, de resolução de conflitos. Então são temas novos que merecem a atenção da advocacia pública que aqui foram postos em discussão. Também fizemos um estudo do comportamento do Supremo Tribunal Federal em relação ao novo Código de Processo Civil e em relação às alterações do seu próprio regimento interno que afetam a atuação dos advogados perante a Suprema Corte.